Questão de número 8. Um tubo fino de material transparente e termicamente indilatável é adaptado a um recipiente de vidro. Esse recipiente é preenchido com um líquido a temperatura ambiente θ, que além de enchê-lo completamente, ainda ocupa 2 centímetros cúbicos do cubo. Bem, então o tubo não dilata, mas o recipiente dilata. O líquido também dilata, né? Provoca-se um decréscimo Δθ na temperatura do conjunto até que, quando o volume do recipiente se torna igual a 250, o líquido fica totalmente contido nele, como ilustra a figura 2. Aí ele dá o coeficiente de dilatação do líquido, o coeficiente de dilatação linear e perguntou qual o decréscimo na temperatura. Perfeito. Então percebe que parece que o líquido dilatou 2 centímetros cúbicos. Isso aqui é sobre dilatação aparente. A dilatação aparente foi de 2 centímetros cúbicos. É aquele lance que na aula a gente explica lá com um copo, né? A gente tem um copo, aí o copo ele tá cheio, beleza? O copo tá cheio. Aí eu aqueço esse copo, derrama 10 centímetros cúbicos de água, 10 ml de água. Só que na verdade, o copo ele dilatou 5. Para a água derramar, ela também tem que ter dilatado 5. Então, se derramou 10, ela dilatou 5 mais 10. Ela dilatou os 5 para deixar o copo novamente cheio, dilatou mais 10 para poder transbordar. Então, a dilatação aparente foi de 10 centímetros por segundo. Então, o que é a dilatação aparente? Dilatação aparente é a dilatação real do líquido, menos a dilatação do recipiente. Percebe que foi 15 menos 5, nessa situação que eu acabei de construir com vocês. A água dilatou 15, 5 mais 10, e o recipiente dilatou 5, então ela derramou 10. Só que no caso aqui não é derramar, enquanto reduziu. Então aqui parece que ele reduziu 2, só que na verdade o recipiente reduziu bastante de volume, tá? O que já faria esse líquido descer, tudo bem? Já faria o líquido descer. Perdão. Se o recipiente diminuir o volume, isso faria o líquido subir. Então, para o líquido ficar exatamente onde o recipiente está, ele tem que ter dilatado, na verdade, diminuído muito mais o volume dele. Beleza? Show de bola. Mas a fórmula que a gente vai usar é exatamente essa, é a mesma ideia. Tudo bem. Só que, olha, a gente não pode usar coeficiente de dilatação linear, tem que ser coeficiente de dilatação volumétrica. Então, ó, aqui é 7, a gente sabe que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é 3 vezes 7 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação linear do recipiente, que é o vidro. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica aqui, galera, é de 21 vezes 10 a menos 6. Até aqui tudo bem. Como é que a gente montaria essa questão? A gente falaria que a dilatação aparente do líquido é igual à variação do volume do líquido, que é nada mais nada menos que volume inicial do líquido, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, vezes a variação de temperatura, menos o volume inicial do recipiente, vezes o coeficiente de dilatação térmica do recipiente, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Isso tudo aqui seria igual a 2, porque é a dilatação aparente. Isso é igual a o volume do recipiente. Só que o que é o volume do líquido? Perdão. O que é o volume do líquido? Na situação 1, o volume inicial do líquido é nada mais nada menos que o volume do recipiente mais 2, porque ele está ocupando todo o recipiente mais 2 centímetros cúbicos aqui. Então, o volume inicial do líquido, galera, é nada mais nada menos que o volume inicial do recipiente mais 2, vezes o coeficiente de dilatação do líquido é de 181. Então, vezes 181, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, menos o volume inicial do recipiente, que é o V0R, realmente a gente não sabe, o coeficiente de dilatação do recipiente, que é de 21, não é 7, 21 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é o que eu quero descobrir. Qual o problema de o que a gente chegou aqui? O problema é que a gente chegou numa equação com duas incógnitas. O V0 e o T. Então não tem como a gente sair para isso aqui para lugar nenhum. Não tem como a gente fazer. Então a única forma de a gente matar essa questão, galera, é considerando o volume inicial como sendo 250, tá? 250. Ou 252, né? A gente poderia fazer isso também. O do recipiente sendo 250 e o do líquido sendo 252. Porque, como ele dilatou muito pouco, né? A gente pode aproximar para isso. Não é o ideal, tá? Inclusive, eu achei essa questão um pouco mal formulada por isso, mas para resolver ela, a gente precisa fazer essa aproximação. Senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum, beleza? Então, olha, 2 é igual a... Vamos considerar, então, o volume inicial exatamente igual ao volume do recipiente, tá? Depois de dilatar. Então, isso daqui vai ser 250 mais 2 vezes 181 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Menos 250 vezes 21 vezes 10 a menos 6
vezes a variação de temperatura. Bom, então 2 é igual a 252 vezes 181 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Menos 250 vezes 21 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Tudo bem. Ó, aqui a gente vai ter que fazer essa conta. Então, vamos lá. 252 vezes 181. Aqui vai dar 252, bota o 0. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 8 vezes 5, 40. Então, vai dar 1 sobre 4. 8 vezes 2, 16. Com mais 4 vai dar 20. Beleza. Aqui agora, bota 2 zeros, que a gente vai fazer a terceira conta. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 5 dá 5. Dá 2. Perfeito. Então, 0 mais 2 mais 2. 2 mais 0 mais 0 vai dar 2. 6. Aqui qual o número? Tô conseguindo enxergar. Então, 0. Beleza. 5 mais 6 vai dar 11. 2 mais 2 dá 4, com mais 1 dá 5, com mais 1 dá 6. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 4. Então, deu 45.612. Então, 2 é igual a 45.612 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Menos 25 vezes 21. Isso aqui dá 5, 2, 0, 10, 5. Beleza, então vai dar 525. Perfeito. Então aqui é 250, então vai dar 5.250, né? 5.250 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Veja bem, percebe que eles têm como fator comum em evidência esses dois elementos? Então eu vou botar isso em evidência. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 2 é igual a 10 a menos 6 vezes ΔT vezes 45.612 menos 5.250. Perfeito? Beleza. Agora, galera, isso aqui eu ia aproximar para 40 mil, cara. Eu iria aproximar para 40 mil. Vou aproximar para 40 mil, tá, galera? Vou falar que isso aqui dá 40 mil. Então, 2 é igual a 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura vezes 40 mil. Tá? Porque vai ser 45.612 menos 5 mil. Então, 45 mil menos 5 mil dá 40 mil. Fechou. Então, esses caras aqui agora vão passar para lá dividindo. Então, a variação de temperatura é igual a 2 dividido por 40 mil vezes 10 a menos 6. Por que eu aproximei? Porque as alternativas estão relativamente distantes, entendeu? Show. Esse cara vai para lá positivo, então 2 vezes 10 vai dar 6, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, dividido por 4, seguido de 4 zeros. Bom, agora vem a parte boa. Aí vai dar 200 dividido por 4, que dá 50. Então aqui a gente tem um decréscimo de aproximadamente 50 graus Celsius. Tá? Já é realmente a variação de temperatura que a gente queria achar aqui. Então assim, não achei essa questão muito boa, não. Esperava mais. Quando eu selecionei ela, eu falei, caramba, essa questão deve ser difícil. Mas não achava que, pô, teria que usar o volume de 250. Achei isso meio paia, tá? Achei isso meio paia. Mas, tá bom. É uma questão que dá pra trabalhar bastante aspectos, porque, pô, só de o cara perceber que o volume do líquido é 250 mais 2, o cara já tem que estar muito ligado. Porque muita gente acha, né, esquece, e acha que o volume do líquido é sempre igual ao recipiente. Só que nesse caso, não. O volume do recipiente é isso aqui, ó. Isso aqui em cima é o volume do tubo. Então, o volume do líquido era o volume do recipiente mais 2 centímetros cúbicos que estava no tubo. Isso aqui é a parte legal dessa questão, tá? Vamos para a próxima.